Olá, meus queridos irmãos, queridas irmãs, amigos e amigas. Estamos aqui mais uma vez, pela graça do nosso bom Deus e Pai, para este momento especial de estudo da Palavra de Deus. Eu sou o pastor Hélio Carnassale e que bom que você está aqui comigo nos canais da Safeliz, que nos proporciona a cada semana esta abençoada oportunidade. Nós estamos estudando as lições da Escola Sabatina, semana após semana, deste terceiro trimestre, cujo tema geral é primeira e segunda carta de Paulo aos Coríntios. E já estamos avançando, irmãos, pela quarta lição. Como o tempo passa, incrível! E já temos recebido muitas bênçãos ao compreender os grandes desafios de Paulo na evangelização, no estabelecimento e conservação da igreja em Corinto e dos demais trabalhos deste grande apóstolo. O link que aparece aí na sua tela, você já sabe, quem está entrando pela primeira vez, fica sabendo que se você clicar nesse link, você vai se inscrever nos canais da Safeliz e vai receber no seu WhatsApp a lição completa, chamada de resumão, e as lições porcionadas a cada dia. Você vai ter mais facilidade para enviar seu comentário, fazer o seu pedido de oração e para compartilhar esse conteúdo que tem sido uma grande bênção para alcançar milhares de pessoas que não estão inscritas no canal. E você, meu amigo, que recebe esse compartilhamento, saiba da minha apreciação, do meu carinho por você, mesmo sem conhecer você e sem ter o seu nome. É um prazer enorme chegar até você, chegar até o seu lar com a reflexão da palavra de Deus nesta forma de estudo da lição da Escola Sabatina. Tenho encontrado sempre nas minhas viagens pessoas queridas que amam o estudo da lição da Escola Sabatina, que acompanham os canais da Safeliz e estão inscritas e sentem um prazer enorme de, desta maneira, estudar a palavra de Deus. Eu deixo aqui e dou o meu abraço a todos, desejando bênçãos de Deus. E antes de irmos para o estudo da lição, eu convido você a curvarmos a fronte, fecharmos os nossos olhos, sempre lembrando, irmãos, que a Safeliz, ela coloca diante de Deus, por uma equipe de intercessores, os pedidos, mas uma bênção é podermos orar uns pelos outros, e é o que eu vou fazer agora, orando por vocês. Certamente temos motivos especiais, temos nossos pedidos e agradecimentos a Deus. Eu vou colocar isso aos pés do Senhor. Nosso Deus e Pai, graças te damos, porque tu és um Deus de amor, bondade e misericórdia. Eu te peço que nos abençoe agora ao estudarmos a tua palavra. Dá-nos entendimento, compreensão, luz. E, Senhor, abençoa esta grande família da Safeliz, aqueles que estão inscritos no canal, aqueles que recebem o compartilhamento, para que, onde quer que estejam, na condição que estiverem, na angústia que estiverem passando, nos motivos de oração que têm para apresentar ao Senhor, na sua gratidão, sejam ouvidos e abençoados por ti. Ouve-nos, Senhor, e abençoa-nos em nome do Senhor Jesus, o teu Filho que vive e reina para sempre. Eu oro. Amém. Título para a lição da igreja, título para a lição desta semana: Pecado na Igreja. E o verso para memorizar vem do capítulo 6, versos 19 e 20, e dizem assim: Será que vocês não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo, que está em vocês e que vocês receberam de Deus, e que vocês não pertencem a vocês mesmos, porque vocês não foram comprados por preço? Agora, pois, glorifiquem a Deus no corpo de vocês. Irmãos, já deu para a gente perceber qual será a forma, a didática que o autor vai utilizar. Ele vai passar por todos os capítulos, e é capítulo por capítulo, bloco de capítulos, como nessa semana, capítulos 5, 6 e 7. Mas ele não vai explorar versículo por versículo. Então ele está escolhendo porções, aquelas que ele entende sejam as mais significativas. Então essa será a nossa forma de estudos. Vamos passar por blocos de capítulos a cada lição e explorando temas que o autor apontou e considerou como parte do nosso estudo. E assim será nesta semana e nas demais semanas. O autor, na parte do sábado à tarde, na introdução, ele faz aqui uma afirmação interessante, que o nosso cérebro, ele registra e guarda e conserva tudo aquilo que chega pelos sentidos.
E olha que interessante isso, irmãos. E embora não estejamos conscientes de todas as coisas que entram em nossa mente, chegam ao nosso cérebro, é, esse conteúdo que permanece, ele pode ser positivo e para o bem, como pode ser negativo e para o mal. Por isso que o conselho bíblico, guarda as entradas da tua alma, é muito importante. Nós precisamos ter muito cuidado com aquilo que entra pelos nossos sentidos, especialmente os olhos e os ouvidos, a audição, e também isso nos faz considerar como estamos alimentando a nossa mente. Como cristãos, nós somos tanto impactados pelo bem quanto pelo mal. E nós não podemos ignorar essa realidade. Desde o início, a igreja cristã enfrenta esse desafio e conosco hoje não é diferente, acrescentando ainda, irmãos, que temos hoje a influência das mídias sociais, do smartphone, dos computadores, que há tempos atrás não impactavam, não existiam, portanto não impactavam a igreja. Hoje, a fonte de bênção ou de maldição está na nossa mão. E muitos de nós estamos sendo consumidos ou estamos consumindo tempo em demasia com esta fonte, seja para o bem ou seja para o mal. Este princípio, resguardadas todas as proporções e, e fontes e como isso afetava a igreja, aconteceu em Corinto também. E nós percebemos, irmãos, que o problema da imoralidade, o problema da cultura local, numa comunidade que estava iniciando a sua caminhada de fé, foi muito forte. E nós vamos estudar nessa semana alguns traços desse impacto, dessa postura, das reações daquela comunidade frente a algumas circunstâncias, e temos que pensar em extrair lições para nós dessas lições para a nossa vida. Paulo tratou da questão do pecado na igreja, a conduta pecaminosa. E eu tenho mencionado em muitos ambientes cristãos, falar de pecado já se tornou uma coisa obsoleta, desagradável, que o pastor não deve tocar nesse assunto, os membros não devem tocar nesse assunto. Então, irmãos, a palavra de Deus nos ensina a lidar com o bem e a lidar com o mal. E nós precisamos desenvolver uma compreensão e uma consciência moral e espiritual e emocional e social de como lidar com os pecados de nossa comunidade, do impacto deles na vida de uma igreja, de uma comunidade e também sobre a nossa vida. O auxiliar do professor trouxe, da parte do Dr. Gerald Klingbeil, trouxe uma consideração aqui muito interessante, dizendo que quando nós consideramos o estudo do pecado na igreja e das escolhas que são feitas ou que não são feitas, ele afirma que estas coisas afetam o corpo de Cristo e ele refere-se a um efeito ou um conceito da lacuna do saber fazer. Ele usa aqui a expressão que muitos de nós temos conhecimento, temos a informação cognitiva daquilo que se deve fazer e daquilo que não se deve fazer. Ele até cita Romanos 7, o apóstolo Paulo dizendo que o bem que eu quero fazer, esse eu não faço, o mal que eu não quero, é esse que eu faço. E essa lacuna, muitas vezes, é a desgraça de muitas pessoas. Sabemos o que tem que ser feito, sabemos quais são os princípios envolvidos, mas muitas vezes caímos no buraco. Ele até usa a expressão em que várias empresas que administram as linhas de metrô sempre estão avisando do perigo dos passageiros caírem entre a plataforma e o trem. E por mais que isso seja tão conhecido, há muitas pessoas que diariamente caem nesse vão arriscando a própria vida. Então, meus queridos irmãos, nós precisamos pensar nesse efeito. Quanto que aquilo que sabemos, que conhecemos, que temos certeza de que é correto, que é a vontade de Deus, mas que na prática não está acontecendo, nós não estamos conseguindo realizar. Então a lição vai nos confrontar com esse dilema do saber fazer ou do saber e não fazer, e vai nos mostrar como o apóstolo Paulo lidou com o problema do pecado na igreja de Corinto, da imoralidade e de como irmãos estavam levando casos, demandas entre eles para a justiça comum, e também como Paulo começa a responder à carta recebida
da parte dos irmãos de Corinto a respeito do assunto do matrimônio. Ele vai falar de várias questões relacionadas ao matrimônio e também à vida de solteiro. É por aí que nós vamos estudando estudar a lição nesta semana, e dessa forma colocamos um ponto final na lição do sábado à tarde. O domingo traz como título Incoerência entre fé e prática. Exatamente aquilo que foi posto aqui, que eu trouxe da contribuição do auxiliar do professor Dr. Gerald Klingbeil, esse fenômeno do saber fazer ou do saber não fazer. E ao longo da história cristã, o nosso autor vai mencionar que teólogos, pastores e membros têm estudado como a igreja no Novo Testamento deve ser, como ela se conduziu. Mas também não é só a forma como ela se conduziu que nós devemos reproduzir, mas também os erros que ela cometeu. Isso é uma das belezas da Bíblia, não registrar apenas as coisas boas, mas também os erros e falhas, para que nós possamos aprender com estas características que não são tão honrosas, para que não sejam repetidas na nossa caminhada. Então aqui nos é trazido a primeira porção de texto, na pergunta número 1, que cobre os textos de Coríntios, primeira carta, capítulo 5, versos 1 a 13. E eu vou pedir, então, que a produção coloque os 2 primeiros versos aqui na nossa versão habitual, que é a Revista Atualizada no Brasil, segunda edição. Vamos ler aqui os versos 1 e 2. Geralmente se ouve que há entre vós imoralidade, e imoralidade tal como nem mesmo entre os gentios, isto é, haver quem se atreva a possuir a mulher do seu próprio pai. E contudo andais vós ensoberbecidos, e não chegastes a lamentar para que fosse tirado do vosso meio quem tamanho ultraje praticou. Então aqui Paulo faz uma afirmação, muito possivelmente ele tenha recebido essas informações com a chegada de alguns da família de Cloe, como já foi mencionado, que deram a Paulo essas informações. E Paulo, na sua carta, ele vai tratar destas questões que Cloe trouxe, da família de Cloe, informações trazidas por eles, que é o que ele fez até o capítulo 6, e a partir do capítulo 7 ele começa a responder a carta recebida da parte dos irmãos coríntios. E essa expressão aqui, a lição vai nos dizer que a mulher de seu próprio pai, muito possivelmente, alguém daquela comunidade, algum crente, algum membro daquela igreja, entrou em relacionamento íntimo, sexual com a madrasta, não era a sua mãe, era com a mulher do pai, referindo-se aqui à madrasta. E o que mais preocupou a Paulo, o que mais entristeceu a Paulo, além do incesto, classificado aqui como um pecado tão grave que nem os gentios toleravam, é que a igreja não tomou atitude. E eles ainda se sentiam orgulhosos, ensoberbecidos, foi o termo que apareceu aqui nesta versão, eles ainda tinham orgulho de ter tolerado esse pecado. As palavras lemos aqui em 1 e 2, revelam o espanto de Paulo, não só com o pecado, mas sobretudo com a atitude daquela comunidade. E o pior, Paulo ficou extremamente perplexo, diz aqui a lição no segundo parágrafo, respondendo a pergunta que foi feita, a pergunta número 1, Paulo ficou perplexo que, em vez de eles lamentarem o fato de agirem a respeito do assunto, eles se orgulhavam por tolerar esse pecado. Isso é muito triste. O apóstolo, portanto, ele não está apenas corrigindo aquele que pecou, ele não só está repreendendo essa pessoa, mas ele está repreendendo aquela comunidade. Para ele, a postura complacente, diz aqui a lição, da igreja com aquele homem incestuoso, demandava uma correção e uma correção extremamente necessária. Nós não sabemos por que a igreja de Corinto foi extremamente tolerante. Algumas ideias se levantam que talvez ele fosse um membro influente ou influente financeiramente, com algum poder sobre aquelas pessoas, e ninguém quis agir, deixa para lá, deixa disso, para quê? Ele é uma pessoa tão boa. Enfim, foram por essa questão. Tornaram-se cegos, diz aqui a lição, diante de uma violação tão flagrante das Escrituras. Eu fico pensando, irmãos, na nossa realidade,
Ao olharmos para a nossa comunidade, muitas vezes nós vemos excesso de rigidez com algumas pessoas e excesso de complacência com outras pessoas. Nós precisamos pedir a Deus que nos dê um senso de equilíbrio, de tratar a todas as pessoas de modo igual, respeitoso, e quando elas cometem erros, que as disciplinas eclesiásticas, que estão previstas de forma tão clara no manual de nossa igreja, devam ser aplicadas igualmente para todos. Ninguém deve sair destas situações sentindo-se privilegiado, protegido ou encoberto, porque diante de Deus isso certamente não vai acontecer. Então, meus irmãos, a vocês que são líderes em suas igrejas, vocês que são pastores, anciãos, anciãs, que são diretores de departamento que lidam com essas situações, sempre lembremos, devemos tratar a todos igualmente, sempre tendo como régua, como padrão, a palavra de Deus, as Santas Escrituras, e a maneira como a igreja lida com essas situações deve ser aplicada para todos. Isso deve começar em nossa vida e dentro da nossa própria casa. Infelizmente, nós cansamos de ver líderes que agiram em proteção a membros de sua casa ou a membros de sua amizade preferencial, assim como vemos também muitos líderes, a maioria, graças a Deus, que não tiveram vergonha, não tiveram a indiferença de lidar com pecados de sua própria casa, às vezes a esposa, às vezes filhos, com a mesma disposição com que lidaram com outras pessoas. E é assim que deve ser. Devemos pedir a Deus que nos dê esse equilíbrio. E o melhor de tudo, irmãos, é nós nos afastarmos do mal, como a lição vai assim nos estimular. E desta maneira, nós colocamos um ponto final na lição do domingo. Avançamos para a lição da segunda-feira, que tem como título Lidando com Escândalos. Bom, lidar com as questões de sexualidade sempre foi muito difícil e continua sendo. Foi para Paulo e é para nós hoje também. Nessas situações nós precisamos, como acabei de mencionar, precisamos ser fiéis àquilo que a palavra de Deus nos orienta, aquilo que as Escrituras estabelecem e aquilo que o manual da igreja também preconiza, aquilo que o manual da igreja nos orienta. Aqui a pergunta número 2 pede que nós leiamos novamente o texto dos 13 versículos iniciais do capítulo 5. E a pergunta que ele faz aqui é como Paulo orientou a igreja a lidar com este caso. É muito curioso aqui, irmãos, que Paulo usa uma terminologia que para muitos de nós parece excessivamente rigorosa. Paulo pegou pesado demais, mas irmãos, vejam a situação. Havia uma situação de incesto. Alguém estava se relacionando sexualmente com a mulher do seu pai, a madrasta, com toda certeza. E a igreja estava passiva diante disso. Então, o que fazer? Paulo, então, aqui dá algumas recomendações interessantes. Primeiro, ele diz que esse cavaleiro tinha que ser removido, verso 2. Depois, deveria ser julgado, verso 3. Depois, entregue a Satanás. Olha aqui, verso 5. Expulso da igreja, verso 13. Os membros foram instruídos a não se associarem com esse tipo de pessoas, com aquele indivíduo, versos 9 e 11. Irmãos, olha, são medidas realmente drásticas. É preciso lembrar-se de que ele está lidando com um estilo de vida abertamente pecaminoso. Veja, irmãos, não podemos perder esse de vista. Bom, algumas frases que apareceram aqui precisam ser explicadas. A lição trouxe 4 delas. Vamos explicá-las. A primeira, tirado do meio de vós, verso 2 e também o verso 13. Refere-se à disciplina eclesiástica. Ele deveria ser removido do rol de membros. Depois, verso 5. Esse tal seja entregue a Satanás. Ora, irmãos, quem rejeita viver sob a proteção de Deus, escolhe por sua deliberação viver de uma outra maneira. Então, Paulo está apenas explicitando a escolha que a pessoa fez. Se ele quisesse viver sob a proteção e a bênção de Deus, ele não agiria daquela maneira. Portanto, a pessoa que decide viver uma vida pecaminosa, em oposição, contrário aos princípios e mandamentos de Deus, ele espontaneamente está se colocando sob
uma relação com Satanás. E Paulo está dizendo, deixa ele ficar na escolha que ele tomou. Depois, os versos 9 e 11 afirmam, não se associem nem mesmo comam com essa pessoa. Como eu disse, será que é tão grave assim? Bom, nós temos que entender a cultura daquela gente, irmãos, que comer com uma pessoa, reunir-se com alguém e sociabilizar-se com alguém que estava em um pecado expressamente conhecido, publicamente conhecido, significava apoiar aquela escolha e aquele estilo de vida. Por isso que Paulo diz, olha, nem como com essa pessoa. Essa convivência próxima só fará mal. Esse significado de partilhar a refeição significava partilhar valores. Então, Paulo, ele está sendo coerente. Vocês não partilham disso, então não se associem, não comam com ele. E, finalmente, a fim de que o espírito seja salvo. Ora, aqui que está no verso 5, Paulo está lembrando, irmãos, que toda ação, toda repreensão, toda disciplina eclesiástica tinha um objetivo maior, que era um caráter restaurador. O apóstolo Paulo entendia que no momento em que a igreja agisse dessa maneira, com toda a firmeza necessária, mas também com o amor devido, isso poderia produzir efeito na pessoa de levá-la a reconsiderar a sua situação, a arrepender-se, a reparar o dano e a voltar a viver em harmonia com os princípios de Deus. Então, esse era o grande objetivo, e esse é também, irmãos, o objetivo da disciplina eclesiástica nos dias atuais. Não é um afastamento, não é uma remoção completa da pessoa e acabou. Não. A remoção ela acontece sempre com um propósito restaurador. E por isso que o Manual da Igreja orienta os nossos ministros e anciãos a lidarem com estes casos, visitando as pessoas, apelando ao coração, para que as faltas e pecados sejam abandonados, que a pessoa retome uma vida de orientação com os mandamentos de Deus, e ele vai passar por essa disciplina, é orientado como isso vai acontecer, e a pessoa é convidada a não se afastar da igreja, a frequentar a igreja e a humildemente receber esta disciplina. Cumprido aquele tempo, 3, 6, 9, 12 meses, a pessoa poderá ser reintegrada caso tenha dado mostras do seu completo e verdadeiro arrependimento, e quando o caso pedir, a pessoa será rebatizada, e se não for esse o caso, que o rebatismo viria em função de uma remoção apenas, mas se foi uma disciplina eclesiástica, que não houve remoção, apenas disciplina, então a pessoa automaticamente ela é reintegrada. Esse é o grande propósito, a restauração. Irmãos, lembremos, as palavras aparentemente duras, e de fato duras, tinham um propósito de despertar aquelas pessoas e despertar a nós também sobre a maneira correta de lidarmos com estas situações. Eu espero que nossas igrejas estejam andando por este trilho tão claramente apresentado na Palavra de Deus e também no Manual da Igreja. Desta maneira, colocamos um ponto final na lição da segunda-feira. Avançamos para a terça-feira, que tem como título Protegendo a Identidade da Igreja. E aqui Paulo vai pensar alguns versos do capítulo 5, que nós já lemos, e vai introduzir os versos iniciais do capítulo 6. E nestes versos, a pergunta que Paulo faz aqui na terça-feira, que é a pergunta 3, o que Paulo procurou ensinar aos coríntios e a nós, especialmente com as recomendações dos versos 1 a 13. Bom, vamos aqui, irmãos, capítulo 6, produção, por favor, coloque para nós aí os versos 1 e 2 do capítulo 6. Diz assim: aventura-se algum de vós, tendo questão contra outro, a submetê-lo a juízo perante os injustos e não perante os santos? Ou não sabeis que os santos hão de julgar o mundo? Ora, se o mundo deverá ser julgado por vós, sois acaso indignos de julgar as coisas mínimas? Veja, irmãos, aqui Paulo vai introduzir um outro assunto. Era uma prática que estava ocorrendo na cidade de Corinto, especialmente na igreja, em que membros da igreja estavam apresentando demandas judiciais contra os próprios irmãos, sem que isso passasse por uma avaliação eclesiástica.
E a lição começa aqui dizendo que este termo grego pragma, referido aqui, traduzido na nossa versão, foi questão, não é? Ou queixa, era um termo genérico, diz aqui o autor, que significa alguma coisa, alguma coisa, simplesmente isso. Aqui se refere a uma questão jurídica. É disso que Paulo está falando. E é importante lembrar que 1 Coríntios, estes versos de 6, de 1 a 11, não está tratando de questões criminais. O autor deixa claro isso. Paulo está falando de litígios que aconteciam entre os irmãos e que podem, não deveriam, mas pode acontecer em uma comunidade. Irmãos que não agem corretamente, que prejudicam outros irmãos por conduta desonesta ou por outra razão qualquer, estavam sendo demandados diante de juízes que não eram os juízes da igreja. Então, irmãos, é até possível, o autor sugere, que o fato de 1 a 11 do capítulo 6 estar inserido entre o capítulo 5, que tratou da imoralidade sexual, e os versos 12 até, deixa eu ver aqui, até o 20 do capítulo 6, duas sessões que tratam de temas relacionados à imoralidade. Até pode ser que isso viesse a tratar-se daquela pessoa que estava praticando o incesto com a mulher ou a sua madrasta, a mulher do seu pai. Seja qual for o pragma, que nós não temos essa luz clara, Paulo se entristeceu profundamente ao ver membros da igreja, diz a lição, levando casos entre eles a tribunais civis. Como irmãos em Cristo, como não poderiam resolver isso entre si? Pergunta aqui o autor, em vez de levar isso diante de iníquos. E Paulo faz toda uma argumentação a respeito de que nós, durante o milênio, vamos julgar os anjos caídos, vamos entender como jurados, né, como diante de todo o universo, por que as pessoas que não foram salvas estão nessa condição e por que aqueles que estão salvos estão nessa situação. Ora, se nós vamos ter uma participação tão grande no julgamento das questões universais, como é que nós não podemos lidar com coisas tão menores? Irmãos, eu fiquei bastante intrigado com esse assunto. E eu conheço, sou membro da igreja desde a minha infância e já sigo aí por 54 anos de batismo, e eu já vi tantos irmãos agirem de maneira fraudulenta, maldosa em relação a outros irmãos. Infelizmente, há no nosso meio pessoas que são desonestas, que são interesseiras, que só visam o seu próprio bem. Como lidar com essas situações? A pessoa deve assumir o prejuízo, ficar quietinha, ficar calado? Bom, eu gastei um bom tempo, irmãos, desse assunto, tentando entender para trazer aqui uma palavra bastante segura e abalizada. Então, o que eu compreendi a respeito desse assunto? A primeira tentativa para uma solução de algum prejuízo recebido por ação de um irmão contra outro deve ser procurar a autoridade eclesiástica. O pastor da igreja, que por sua vez vai avaliar o assunto, se necessário conduzir o tema à comissão, senão ele vai visitar as partes envolvidas e vai dar um tratamento ao assunto. E desde que ele encaminhe para a comissão também vai se pronunciar. Se o pastor toma esta decisão, ele age a respeito desse assunto, busca o irmão infrator e aquele prejudicado, ele tenta uma conciliação, ele se esforça para isso, e se isso acabar bem, ok, maravilha, mas e se isso não acabar bem? Como devemos fazer? Bom, irmãos, eu vou recorrer aqui ao comentário bíblico, porque eu queria trazer aqui, como disse, uma palavra bem segura. Se estes assuntos referiam-se às questões próprias de uma comunidade, questões internas da igreja, ou se era válido para qualquer assunto, aqueles que pertencem à rotina da igreja, as questões espirituais, a nomeação de cargos, questões, às vezes, de falatórios indevidos de um irmão contra irmão, questões morais entre os membros da igreja, ou se também podia referir-se a questões materiais,
que envolvesse uma propriedade, que envolvesse algum prejuízo financeiro. E olha o que o comentário bíblico, volume 6, página 769, trouxe aqui para nós. Vou fazer a leitura. Se um membro leva uma questão à igreja e esta, de fato, não exerce o seu papel ou dever judicial, então ele, o membro, esgotou as possibilidades do procedimento que Paulo apresenta. Então, a pessoa se sentiu prejudicada, ele leva, busca a igreja, busca a autoridade eclesiástica, a igreja não age, não faz nada, ou faz corpo mole, deixa para lá. Então, aqui nos é dito que se a igreja não tomar uma atitude, então o irmão, o prejudicado, ele esgotou a sua ação em relação à igreja. O que ele deve fazer além disso, isso aqui é muito importante, é uma questão de consciência. Se a pessoa decidir avançar com o assunto buscando uma providência na justiça comum, é questão de consciência. Desde que ele tenha primeiramente buscado uma ação judicial da autoridade eclesiástica. A liderança cristã, através dos séculos, nunca considerou que devesse declarar um irmão faltoso ou que cometesse infração diante de Deus nessa circunstância, se ele buscar uma decisão para o seu caso perante um tribunal secular, depois de ter buscado a ação da autoridade eclesiástica. Então, para mim, irmãos, aqui ficou muito claro. Você está sendo vítima de algum irmão espertinho, malandro, safado, sem vergonha, que infelizmente tem, e vai ficar por isso mesmo? Não, você busca a autoridade eclesiástica. Se a autoridade eclesiástica agir e reparar o dano, maravilha. Mas se não, irmãos, é claro o comentário bíblico, você fica livre para agir conforme a sua consciência. Isso, para mim, deixou o assunto bastante claro e extremamente simples e prático, sem nenhuma dúvida. Eu fiquei realmente bastante preocupado em poder trazer aqui uma palavra que fosse uma palavra balizada, segura e que não contradissesse o texto bíblico e estivesse em plena harmonia com o pensamento da nossa igreja. E aí está. E aqui tem uma coisa a mais, que para terminarmos, Paulo zelava pela identidade da igreja como comunidade cristã, diante daqueles que são de fora. Então, nós temos também que ter esse pensamento. Por isso que o título é Protegendo a Identidade da Igreja. Cristãos não devem lavar suas roupas sujas em tribunais de fora, devem cuidar dos seus problemas dentro de casa e nem recorrer a juízes seculares para julgar as suas questões internas. Mas se esforços feitos para que as questões sejam julgadas no ambiente da igreja chegarem ao seu final sem sucesso, então isso fica na consciência de cada um. Eu espero que tenha ficado claro, espero que ninguém de nós que estamos participando dessa lição sejamos os infratores, aqueles que prejudicam os outros, e se entre nós houver alguém que está sendo prejudicado por um irmão ou uma irmã, busque a autoridade eclesiástica e se esta não agir, você agirá segundo a sua consciência e desta maneira colocamos um ponto final na lição da terça-feira. Avançamos para a quarta-feira, onde o título trazido, Antídoto contra a Imoralidade Sexual, o autor utiliza aqui um texto fora das cartas de Paulo aos Coríntios, mas ainda da autoria de Paulo, que vem de 1 Tessalonicenses 4, de 1 a 8, e eu vou pedir para a produção colocar aqui o verso 3, eu vou achar rapidinho aqui na minha Bíblia, né? Esta primeira carta de Tessalonicenses 4, e a lição traz de 1 a 8, mas eu vou pedir aqui a produção colocar apenas o verso 3. Deixa eu estou aqui fora de lugar. Então, aqui sim. Vamos lá. Verso 3, 1 Tessalonicenses. Pois esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição. Veja, irmãos, embora Paulo esteja aqui escrevendo para uma outra comunidade, e ele escreve essa carta a partir da cidade de Corinto, este mesmo princípio pode ser aplicado para todos os cristãos. O que então acontecia em Corinto
E por que tantos problemas? Essa é a pergunta. Bom, Paulo respondeu que esta era uma deturpação do entendimento daquilo que poderia significar a liberdade cristã. A falta de integridade na área sexual é incompatível com a identidade cristã, com a profissão de fé cristã. É um abuso da liberdade concedida ao ser humano pelo Evangelho. Então, pertencemos a Cristo, diz o apóstolo São Paulo, escrevendo ainda aos Coríntios, no capítulo 6, e as duas coisas, elas estão inseparavelmente ligadas. Nós pertencemos ao Senhor, e o nosso corpo é para o Senhor, e o Senhor é para o corpo, e nós pertencemos a Cristo. Então, se pensamos que o nosso corpo pertence ao Senhor, e o Senhor domina o nosso corpo, e nós pertencemos a Cristo, os versos 13 e 15 do capítulo 6, então, esses dois conceitos vão moldar a nossa conduta. Pertencemos a Cristo e o Senhor é o Senhor do nosso corpo e o nosso corpo é para o Senhor. Então, estas duas coisas, esses dois conceitos, quando inseparavelmente praticados, eles vão nos ajudar de algumas maneiras. Então, a lição coloca aqui 3 maneiras. Primeiro, nós somos identificados como lavados, santificados e justificados. E aqui é interessante, o autor chama a lição para pecados listados em 1 Coríntios 6, 9 a 10, e depois em várias condutas inadequadas que aparecem no 6 e 12 a 20. Esses pecados, essas condutas não têm lugar. Depois, se você puder, leia esses versos. Vou repetir, capítulo 6, 9 e 10, capítulo 6, 12 a 20. Então, esses pecados, uma vida imoral, em todas as suas manifestações, não tem lugar na vida de quem foi lavado pelo sangue de Cristo, quem foi purificado pelo sangue de Cristo. Segundo conceito, segunda maneira, somos membros de Cristo, como mencionado acima. A imoralidade sexual viola essa união, a união do crente com Cristo. Quem se une a uma pessoa, a uma prostituta, ou seja lá quem for, em uma relação sexual fora do casamento, torna-se uma só pessoa com esta outra e quebra o seu vínculo de unidade com Cristo. Então, a união com Cristo por meio do Espírito deve orientar a nossa vida e as nossas práticas. Terceira maneira, o nosso corpo é o santuário do Espírito Santo, colocado de forma linda aqui nos versos 19 e 20. A única forma de nós vivermos em santidade e integridade nessa questão da moralidade, da conduta sexual, é mantermos um relacionamento com Cristo contínuo, diário, para que Cristo nos fortaleça, para que o Espírito habite em nosso coração e nos afaste do pecado. Então, esta união com Cristo em comunhão, que se manifesta numa vida de pureza, numa vida de princípios puros, é a única forma, irmãos, o único antídoto para nos livrar da imoralidade sexual. E desta maneira, nós colocamos aqui um ponto final na lição da quarta-feira. Avançamos então para a quinta. Bom, como eu mencionei, ele não vai verso por verso, mas ele vai atacando os conteúdos. Chegamos ao capítulo 7. Vamos, produção, vamos lembrar aqui, eu mencionei isso já uma ou duas vezes aqui nessa lição, mas então, coloque para nós o capítulo 7, verso 1, produção, por favor. Quanto ao que me escrevestes, é bom que o homem não toque em mulher. Bom, o que me interessa aqui, nesse caso, é a primeira parte. Quanto ao que me escreveste. Então, nós não conhecemos essa carta que os coríntios enviaram a Paulo. Mas a partir agora do verso 7, ele começa a apresentar respostas. A primeira parte do capítulo 7, os versos 7 de 1 a 9, depois do 10 até o 24, ele está dividido aqui, vem falando a respeito dos solteiros, né? E depois a respeito da estabilidade familiar. Então, a lição aqui vai nos dar alguns conceitos, alguns conselhos que precisam ser levados em consideração. Então, lembrando o final da lição, que o nosso corpo é o santuário do Espírito Santo. E isso aparece num contexto, irmãos, de uma advertência contra a imoralidade, contra uma depravação sexual. Ora, ser templo do Espírito Santo
é o único meio para se ter uma vida santa. Por isso que nós precisamos orar e buscar o batismo do Espírito Santo. A igreja é uma comunidade cristã, diz o autor, que se distingue do seu ambiente ao redor, e isso só é possível pela presença do Espírito Santo, não apenas pela nossa força. A pergunta número 5 diz assim: como o texto em questão, que vai desde o 6:19, finzinho do capítulo 6, até o capítulo 7, verso 9, como esse texto esclarece na prática o que foi dito na lição anterior, na lição de ontem. Fujam da imoralidade sexual, que está no verso 6:18. Bom, então nós encontramos lições especiais nesse capítulo sobre a sexualidade. Ela divide-se em duas partes: orientações sobre o casamento, versos 7, 1 a 24, e depois orientações para os solteiros, versos 25 a 40. E esse capítulo mostra que falar de sexualidade é um assunto necessário e importante em meio à nossa comunidade, não devemos ter preconceito ou qualquer tabu. Mas essa palavra, eu vou pedir para a produção, então, para que coloque para nós aqui, capítulo 6, versos 18 a 20, para nós entendermos bem a questão do fugir da imoralidade. Então, vamos lá, 18 a 20, capítulo 6. Fugir da impureza. Qualquer outro pecado que uma pessoa cometer é fora do corpo, mas aquele que pratica a imoralidade peca contra o próprio corpo. Acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo que está em vós, o qual tendes da parte de Deus e que não sois de vós mesmos? Porque fostes comprados por preço. Agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. Bom, é significativo, diz aqui o autor, no terceiro parágrafo, abaixo da pergunta 5, que esta ordem, na nossa versão, fugir da impureza ou fujam da imoralidade sexual, ela esteja ladeada por duas ideias. Primeiro, o verso 17, o que está imediatamente interior, que é a união com Cristo. E o que vem imediatamente a seguir, sermos templos do Espírito Santo, temos a presença do Espírito Santo na nossa vida. Então, aqueles que estão unidos com Cristo, que buscam em sua vida, para a sua vida, a presença do Espírito Santo, ser cheios do Espírito Santo, estas duas formas são as únicas maneiras que nós temos para fugir da imoralidade. O autor, irmãos, ele não entrou nos detalhes que envolvem os conselhos para casados e para solteiros. Se você tiver oportunidade, se você for casado, viúvo, solteiro, separado, seja o seu estado civil, leia o capítulo 7. Aqui há conselhos muito, muito importantes. E a lição desta quinta-feira vai terminando dizendo que é possível que o apóstolo, ao dar esse conselho, tenha se lembrado de um exemplo clássico da Bíblia, que era o exemplo de José, que fugiu, né? Fujam da imoralidade. Ele fugiu da mulher de Potifar para não cometer pecado. Talvez seja essa a ideia que o apóstolo tinha em mente, irmãos, e esse é o conselho que a palavra de Deus nos dá. Vamos fugir. Se tem alguém ou alguma situação que esteja atraindo você além da sua força, fuja dessa tentação, fuja dessa imoralidade. Às vezes a imoralidade, a pessoa ou a ação nos atrai como um imã. Fuja. De que forma eu posso fugir? Estando unido a Cristo, buscando a presença do Espírito Santo, e desta maneira colocamos um ponto final na lição da quinta-feira. Então chegamos à sexta-feira, a lição que fecha aqui, e o autor diz que, curiosamente, nas listas de pecados que surgiram aqui, 1 Coríntios 5, 10 e 11, depois capítulo 6, 9 e 10, a idolatria e a embriaguez aparecem ao lado da imoralidade sexual. Veja, idolatria e embriaguez aparecem na mesma categoria, não é? Paulo relembra que as festas idolátricas costumavam ser marcadas por glutonaria, beber e comer em excesso, o que, por sua vez, abria a porta para a imoralidade sexual. Um lembrete histórico. 3 parágrafos, vamos ficar com o livro Santificação, página 16, o primeiro parágrafo de Ellen White, que diz assim: é impossível a qualquer pessoa desfrutar da bênção da santificação enquanto é egoísta e glutona. O poder da constituição humana para resistir aos abusos praticados contra ela é maravilhoso, mas os persistentes mau hábitos no excessivo comer e beber
enfraquecerão cada função do corpo. Na satisfação do apetite pervertido ou da paixão, mesmo cristãos professos prejudicam a natureza em seu trabalho e diminuem força física, mental e espiritual. Eu estou acrescentando aqui por minha conta, moral e espiritual. Que coisa tremenda. Produção, último parágrafo. Manuscrito, página 12. Aliás, manuscrito 12 de 1888. Deus busca levar-nos ao seu padrão elevado, puro e celestial. Com esse propósito, seu Espírito está constantemente operando em nós. Nossas tendências naturais, a menos que sejam corrigidas pelo Espírito Santo de Deus, trazem em si sementes de morte moral. Uau! Nós precisamos do Espírito Santo, irmãos. Senão, vamos ser consumidos. Duas perguntas para consideração. E alguns podem até achar que o apóstolo Paulo foi desprezível na sua linguagem com o casamento. Não, de forma nenhuma, irmãos. Não vamos deixar essa impressão. O apóstolo jamais iria contrário a uma instituição divina. Não é? Vamos ficar com a pergunta 2 para consideração. O casamento vem de Deus e deve ser honrado. Em uma época em que muitos o consideram antiquado, como mostrar que o casamento é um presente divino, vindo diretamente do Éden, honrando o nosso casamento, em nome de Jesus. Irmãos, que lição preciosa. Aqui estudamos vários aspectos a respeito de como o pecado na igreja deve ser tratado, e eu espero que, acima de tudo, saiamos daqui fortalecidos para viver uma vida santa, unidos a Cristo, cheios do Espírito Santo. Lembrando que o nosso corpo é o santuário do Espírito de Deus. Que Deus nos abençoe para isso, e desta maneira chegamos ao ponto final da lição de número 4. Eu convido você para uma palavra de oração. Senhor Deus, Pai nosso, graças te damos por teus cuidados, por tuas bênçãos e orientações. Ajuda-nos, Senhor, a sermos um povo puro, santo, limpo, que se afaste do mal e do pecado, Senhor, e se houver pecado em nosso meio, que seja tratado conforme a orientação da tua palavra, que aborreçamos o pecado, mas possamos atrair o pecador de volta para recuperá-lo, restaurá-lo. Ensina-nos, Pai, a viver unidos com Cristo e buscar o Espírito Santo para vivermos uma vida pura e santa, fugindo da imoralidade, fugindo do pecado. Eu peço e oro em nome do Senhor Jesus, o teu Filho que vive e reina para sempre. Amém. Que bênção estarmos juntos mais uma vez. Fiquem com Deus. Até a próxima semana. Até mais.